Bom dia! Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho de 2020, e a nossa aula de História. Como vocês já sabem, nós estamos retomando os conteúdos para fazermos uma revisão para a realização das nossas avaliações globais do primeiro bimestre. E hoje nós vamos revisar as páginas 24 a 37 do nosso livro didático, tá bom? Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer a correção das páginas 54 a 57, onde nós estudamos o capítulo 3, A Rua Tem História. Na primeira questão, você iria ler as dicas mostradas no livro e responder por que a rua recebeu esse nome. Porque nessa rua havia muitos pássaros chamados bonitos, lindos. Outra resposta. Porque os moradores resolveram homenagear os pássaros. Também fica certo. Na segunda, terceira e quarta, as respostas eram pessoais, porque você iria escrever o nome da sua rua e entrevistar um adulto sobre questões de mudanças nas ruas com o passar do tempo. Não foi assim? Na quinta questão, você iria fazer a leitura da página e responder qual era a principal atividade realizada na região da Ladeira Porto Geral no passado. O transporte de mercadorias no porto do Rio Tamanduateí. Se você colocou só o transporte de mercadorias, está certo. Se você colocou que pequenas embarcações transportavam cereais, frutas, hortaliças e peixes, também está certo. Ok? E na sexta questão pergunta qual a principal atividade nesse mesmo porto atualmente. Então, pela leitura, a gente associou que seja o comércio. Não foi assim? Na sétima questão, você iria marcar nas imagens as atitudes adequadas das pessoas na rua. Vocês marcaram essas duas imagens, não foi assim? Muito bem. Agora, nós vamos para a nossa revisão. Aqui nessa imagem, tem uma pergunta que diz o seguinte: como podemos saber que o tempo passou? Aqui nós temos alguns objetos e a gente imagina que todos esses objetos, esses elementos naturais, também eram usados para marcar o tempo. A gente estudou que desde muito cedo os homens utilizavam elementos da natureza para marcar a passagem do tempo. Não foi assim? Hoje já temos objetos que nos ajudam a fazer isso. Aqui, iniciando a nossa retomada, no capítulo 3, tinha o seguinte tema: como percebemos o tempo passar? A gente conversou muito sobre isso, não foi? Aqui, nessas duas imagens, a gente lembra da nossa rotina. O horário que você chega na escola e o horário que você sai. O tempo passou? Como você percebeu isso? Passou em quê? Passou em horas, passou em dias, em minutos? Que horas a gente chega no colégio? 7h30, né? E que horas a gente sai? 11h10. Então, quer dizer que aqui o tempo passou em horas, não é isso? Já nessa outra imagem, a tia vai lhe fazer uma pergunta: quanto tempo falta para o seu aniversário? Lembrou? Pode ser que sejam dias, não é? E pode ser que sejam o quê? Meses. Então, essa
para essa pergunta, nós temos duas respostas. Podem faltar dias e podem faltar meses. Agora, nessa imagem aqui, se você observar o tempo de vida dos seus avós, você observa a passagem do tempo? Você acha que seus avós foram sempre assim? Com essas características? Não, né? Um dia eles também já foram crianças. E o tempo passou. Então aqui a gente percebe a passagem do tempo em anos. Muitos anos, não é isso? Organizando o tempo. Tudo o que fazemos tem uma duração. Como é que a gente divide o tempo de um dia, gente? Em que período a gente vai para a escola? Dividimos o tempo de um dia em manhã, tarde e noite. E em cada um desses períodos, realizamos diversas atividades. Qual é o período que a gente dorme? Noite. Qual é o período que a gente vai para a escola? Manhã. E qual é o período que a gente realiza as tarefas de casa? À tarde. Uma forma de organizar nossa rotina diária é utilizar uma agenda. Assim, podemos dividir o tempo de acordo com cada atividade e horário para a realização das nossas tarefas. Você tem uma agenda para organizar o seu tempo bem direitinho? No capítulo 4, presente, passado e futuro. Aí a tia pergunta: o que aconteceu ontem é passado. E o que está acontecendo agora é presente. E o que vai acontecer é o que, gente? O que vai acontecer amanhã a gente chama de futuro, não é? Olha essa imagem aqui. Vocês lembram quando vocês eram desse tamanho? Por que vocês não lembram? Porque isso foi no passado. Pode ser que tenha alguém que lembre, mas isso não faz pouco tempo, já faz um tempinho, né? E essa daqui, ó. Você agora fazendo sua atividade, assistindo a nossa aula de história. É o quê? Passado, presente ou futuro? Isso mesmo, presente. E aquela viagem que você e sua família estão pensando, quando passar tudo isso, que vão se preparar para fazer aquela viagem bem legal? Quando é? É passado, presente ou futuro? Isso mesmo, futuro. Se eu pedisse para vocês classificar os acontecimentos, aqui nós temos 3 caixas. Essa caixa é passado, essa caixa é presente e essa caixa é futuro. E aqui nós temos 3 acontecimentos que nós vamos classificar, guardar em cada uma dessas caixas. Vamos lá. O número 1 diz assim: você vai fazer 18 anos. Onde você vai classificar esse acontecimento? No passado, no presente ou no futuro? No futuro, né? Porque ainda vai acontecer. O número 2 diz assim: você está assistindo a aula de história. Isso é o quê? Presente ou passado? Já que a gente já classificou o futuro. É presente ou passado?
Isso mesmo, é presente, né? Porque está acontecendo agora. E a frase número 3 diz assim: você nasceu. Quando foi que você nasceu? No passado. Entenderam? Então, gente, agora nós vamos para a resolução do nosso TD. Lembrando que todos esses acontecimentos, eles nos trazem mudanças, não é isso? Seja com as pessoas ou com a própria natureza. Então, bons estudos e vamos caprichar na nossa dedicação e estudar, que eu sei que vocês já estão estudando, para a realização das nossas atividades, ok? Um abraço e tchau, tchau!